Olá, o nosso podcast de hoje é ultra mega interessante. Nós vamos falar de uma coisa que tem alta incidência e, infelizmente, alta mortalidade. E é uma das coisas que mais preocupam a saúde da mulher. Nós vamos falar sobre câncer de mama, que tem uma incidência muito alta no Brasil, são mais de 78 mil casos. E mais de 2 milhões de casos em mulheres espalhadas pelo mundo. E nós trouxemos quem? Doutora Poliana Dornelas, que é médica mastologista e assistente do Hospital Universitário de Brasília, é médica mastologista do DF-STAR e da Rede DOR, é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional DF. Doutora Poliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast para falar de um tema tão importante para a saúde da mulher. Muito obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema, né, que é tão importante mesmo, tão relevante para os médicos e para a comunidade no geral. Maravilha. Doutora Poliana, a gente tem importantes avanços em diagnóstico e tratamento nos últimos 10 anos no câncer de mama? Então, os tratamentos hoje, a gente usa drogas-alvo, né, pegando alguns receptores específicos, e com isso a mortalidade, né, ao redor do mundo vem caindo devido ao diagnóstico precoce e ao tratamento mais potente que nós temos hoje. Infelizmente, no Brasil, a nossa mortalidade ela não cai na mesma velocidade que a mortalidade mundial cai, né, com relação ao câncer de mama, sim, mas temos sim muitos avanços. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, a gente comparando o público e o privado, não é? Essa distância hoje, o que a gente tem de PCDT, está muito grande em relação ao privado ou não é uma distância tão grande? Doutor Paulo, infelizmente é uma distância grande, né? Nós temos alguns dados, alguns trabalhos brasileiros mostrando que mais de um terço das pacientes diagnosticadas no SUS são diagnosticadas em estádio 3, que já é considerado um estádio avançado. E isso difere muito do modo particular, né, da saúde suplementar. E também os tratamentos. No SUS, nós temos melhorado, então, assim, no cenário das drogas aí para as pacientes metastáticas, a gente tem conseguido incorporar algumas drogas importantes, mas ainda tem um grande abismo, eu diria. Essa distância no diagnóstico, ela tem uma relação com a falta de informação de uma determinada parte da população ou acesso, por exemplo, à mamografia? Faltam as duas coisas. Muitas mulheres ainda têm medo, têm um estigma, né, de ter medo mesmo de fazer a mamografia. Outras desconhecem a faixa etária, muitas desconhecem o risco pessoal, então acabam que quando chegam a fazer um rastreamento, às vezes já é tarde. E também a gente atribui ao acesso. Então, hoje, a saúde primária, ela está muito deficitária. Então, a mulher, até chegar, né, a um médico de saúde de família e ser encaminhada para o especialista, ainda tem um grande percurso. Tá. Em termos de imagem, existe uma evolução importante? Assim, há 10 anos a gente não tinha isso aqui faz a diferença. Houve avanço em imagem? Muito. Hoje as nossas mamografias, elas são muitas vezes em 3D, né? Muitos serviços privados, até no SUS mesmo, no HUB, a gente tem uma mamografia de ponta, assim, a melhor que, né, tem disponível. Coisa boa. Então, assim, a gente teve esse avanço na mamografia até 10 anos atrás. A gente tinha as mamografias analógicas, hoje a gente quase não vê isso, felizmente. Então, houve sim um avanço na questão do exame mais básico, né? O primeiro exame de rastreamento, que é a mamografia, a gente sim teve muitos avanços. E aí, conversando assim sobre as pacientes de alto risco, a gente também teve a incorporação da ressonância no rastreamento dessas pacientes do alto risco e cada vez mais, né, se realizado adequadamente o exame, a gente consegue detectar muito precocemente o câncer de mama. É muito comum hoje em dia, no SUS, porque no privado eu acho que existe a prevenção sem sintoma, a preocupação da mulher, eu vim para a consulta porque eu quero fazer preventivo. Isso é comum? Existe essa agenda de forma mais fácil, mais larga? Sim.
É importante, assim, só explicando um pouquinho, no Brasil, nós não temos programa, nem no privado e nem no público, programas de rastreamento de câncer de mama. Né? Em alguns países, as pacientes elas são convocadas, naquela faixa etária, elas recebem uma carta, elas são convocadas a fazer a mamografia. No Brasil, o nosso rastreamento ele é oportunístico. Então, se a paciente vai, por exemplo, a uma UBS ou ao posto de saúde para fazer uma consulta e o médico vê que ela está ali na faixa etária de rastreamento, ele faz o pedido de mamografia. E no serviço privado também. Só que no serviço privado, ela consegue acessar, muitas vezes, diretamente o mastologista, o ginecologista, né? E isso pula etapas, né? A gente sabe que a maior prevalência do câncer de mama após 50 anos de idade, não é? Mas, assim, é sentido que as mulheres jovens aumentou o diagnóstico de câncer nas mulheres jovens, isso talvez por melhoramento do diagnóstico ou tem fator de risco por trás disso aí? Muito interessante essa questão, doutor Paulo, porque o que nos mostram os dados, né, do Brasil? 40% das pacientes com câncer de mama estão abaixo dos 50 anos. Então, na faixa entre 40 e 50 anos, nós temos 32% de pacientes. E abaixo dos 40, e é um pouco mais raro, em torno de 10% a 12%. Mas, então, esse rastreamento acima dos 50 anos, ele não faz muito sentido para a nossa população. E, então, o Ministério da Saúde tomou uma decisão muito acertada de diminuir a faixa etária. Então, a gente tinha 2 protocolos no Brasil, um relacionado à SPM, Febrasgo, e outro relacionado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde abaixou a idade mínima de rastreamento e hoje essa idade, isso foi recente. Muito bom. É a partir dos 40 anos. Muito bom. Bem, você trabalha no setor público, você trabalha no setor privado. Né? A lesão mais prevalente continua sendo o carcinoma ductal invasivo, correto? Sim, sim. Ok. Carcinoma in situ. A diferença a quantidade de pacientes que você tem no privado e o público é bem diferente? É muito diferente. E isso está diretamente relacionado ao rastreamento. Então, o carcinoma in situ... Ao acesso. Exatamente. Ao acesso ao rastreamento precoce. O carcinoma in situ, ele é uma lesão que ainda não tem aquele potencial de invadir, de ganhar vasos sanguíneos, linfáticos, né? Ela está restrita à mama. O carcinoma in situ, ele está restrito à mama. E isso daí é uma característica o quê? De um diagnóstico bem precoce. Nem todo câncer invasor passou pela fase de in situ. A gente não consegue traçar esse caminho, né, para o câncer de mama. Mas o carcinoma in situ, muitas vezes, ele não é palpável, ele é visto somente na mamografia, às vezes começa ali com a microcalcificação, e com o rastreamento a gente consegue diagnosticá-lo bem, bem cedo. Muito bom. Poliana, existem vários fatores que melhoraram o rastreamento, que melhoraram o diagnóstico, o tratamento, não é? E uma dessas coisas de grande importância foi a genética. Onde ela entra como divisor de águas? Onde a genética começou a provocar um impacto, não é? E isso mudou o caminho do diagnóstico e tratamento do câncer de mama? Os exames genéticos hoje, eles têm um peso muito importante nas nossas decisões, tanto no rastreamento quanto no que oferecer para a paciente, tanto com câncer de mama quanto aquela que não tem ainda o câncer de mama. Então, o que o exame genético, qual o peso do exame genético? A maior parte dos cânceres, 70% dos cânceres de mama, eles são de ocorrência esporádica. A gente não consegue identificar aquele fator causador. Então, ele acontece por uma somatória de fatores. Sim. E em torno de 20% dos casos, a paciente tem uma história familiar positiva, mas a gente não encontra ali naqueles exames genéticos algum gene alterado. A gente não tem essa capacidade de saber aonde está o problema, mas a gente tem a história familiar ali com peso. Sim. E em 5 a 10% dos casos, nós conseguimos identificar a mutação genética que muito provavelmente ocasionou aquele câncer. Sim. Então, nós temos alguns genes, que são os de alta penetrância, né? Que são aqueles que, se a paciente tem uma mutação naqueles genes, ela tem uma probabilidade alta de desenvolver a doença. Então, hoje, os mais comuns são BRCA1 e BRCA2.
E no Brasil também tem uma incidência alta de mutação em TP53. E tem os genes de moderada penetrância, que a gente individualiza muito as condutas. Mas esse fator, ele é importante para qual paciente? Qual paciente que deve fazer o teste genético? Aquela que tem uma história familiar muito importante, que tem a mãe, a irmã, às vezes a tia com câncer de mama, ou aquela que teve o câncer de mama numa idade muito precoce. A Angelina Jolie foi meio que um exemplo disso, né? E isso ficou uma moda, pelo menos na atenção privada, a história familiar, o teste genético, né? Sim. Existe essa oportunidade hoje da mulher fazer a retirada da mama devido a risco? Sim, essa retirada, ela acontece, né? Vou pegar o exemplo da Angelina Jolie. Então, ela não teve o câncer de mama, mas ela fez um teste genético devido à história familiar, onde foi identificada uma mutação no gene BRCA. Então, ela tinha aí em torno, mais de 80% de risco de ter um câncer de mama. Então, nesses casos, né, com essa mutação identificada, a gente consegue, sim, oferecer para a paciente, claro que essa conduta, ela é discutida com a paciente, né? A gente consegue oferecer cirurgias profiláticas, que são, na verdade, a gente fala cirurgias redutoras de risco, porque essas cirurgias, elas não eliminam o risco, mas elas reduzem ali, pelo menos na mama, em torno de 95% de redução de risco. A cirurgia vai tirar a glândula mamária. Exatamente. Né? Isso. Acredito que o SUS faz isso também? Faz isso também. Faz isso também. No SUS, claro que a gente não tem disponível no SUS o teste ainda. Certo. A gente está numa luta aí para ver se incorpora isso, né, aqui no DF. Alguns estados, se não me engano, o estado de Goiás já começou a fazer alguns testes pelo SUS, mas eu acredito que um tempo mais curto aí a gente vai ter disponível, não para todas, mas para aquelas que preenchem critérios, né? Não é para todo mundo, não é toda mulher que deve fazer o teste. Certo. Mas uma vez identificada a mutação, essa paciente ela pode sim ser inserida na fila, né, do SUS, no caso, para uma cirurgia redutora de risco. A gente tem alguma coisa hoje no SUS que separa muito o anatopatológico e a imunistoquímica do privado, ou seja, aquilo seria muito essencial e não incorporou ainda? Eu diria que a gente consegue, sim, fazer o exame anatomopatológico, a imunistoquímica. No SUS é muito uma questão de tempo. Às vezes, o tempo que a gente leva é maior do que no privado. Mas, pelo menos no DF, né, onde a gente pode falar com mais propriedade, a gente consegue, sim. A gente consegue inserir a paciente numa regulação para fazer imunistoquímica. É tudo mais demorado, mas... Se tem uma paciente hoje no SUS que é HER positiva, no SUS e no sistema privado, né? Uma mesma paciente com estadiamento absolutamente semelhante, as chances são iguais? Não, infelizmente não. Existe uma medicação que se chama pertuzumab, para as pacientes que têm um tumor um pouco maior, acima de 2 centímetros, axila positiva, que no serviço privado a gente consegue oferecer essa medicação junto com o trastuzumab, que é uma outra droga para esse tipo de tumor. E no SUS, infelizmente, o pertuzumab ele só está incorporado para os casos metastáticos. Para essas pacientes em estadio 2, 3, a gente não consegue oferecer no SUS. Nesses casos, existe uma cronificação de tratamento? O paciente vai ter que tratar eternamente quando ela tem um HER positivo? Não, só nos casos de pacientes metastáticas. Tá. Mas no caso de pacientes que não são estádio 4, né, não são a doença loco-regional, a gente faz esse tratamento por um tempo, opera, e depois a paciente continua usando a droga, né, no caso do trastuzumab ou trastuzumab com pertuzumab, por um tempo depois da cirurgia. Qual é a vigilância hoje do câncer de mama? Quanto tempo se observa para se dar alta a essa paciente? Nós acompanhamos essas pacientes por volta de 5 a 10 anos. Algumas vão fazer tratamentos, algumas pacientes em bloqueio hormonal, elas vão fazer tratamentos prolongados, até 10 anos. De vez em quando vocês devem se surpreender com alguém que tinha lesão tratada e de repente teve metástase. Sim, infelizmente isso acontece. O câncer de mama ainda tem um lado escuro. Sim. Não é? E a maioria é HER positivo?
Não, o HER positivo, hoje ele mudou um pouquinho a história por causa das drogas. Então, no passado era um câncer que tinha uma mortalidade muito maior do que hoje. Então, hoje, com essas drogas-alvo, a gente conseguiu reduzir mortalidade. E mesmo aquela paciente metastática, ela consegue usar durante muitos anos, controlar a doença com esses medicamentos, ela consegue controlar a doença por muitos anos. Então, hoje não é, mesmo no cenário metastático, não é uma sentença de morte. Ela pode responder bem e manter o tratamento por muitos anos. As lesões metastáticas mais comuns é osso, pulmão e cérebro, não é isso? Isso. Quando se tem metástase cerebral, tem-se alguma coisa diferente? O tratamento é um pouco mais prolongado? Se faz alguma coisa diferente, isso modifica o prognóstico? A metástase cerebral, principalmente nos HER positivos, né? Elas são um desafio, porque são drogas que têm dificuldade de atravessar a barreira, né? Hematoencefálica. Então, a gente trata muito com radioterapia, de crânio total. Okay. Tem algumas drogas, sim, que são possíveis de se usar, mas é um desafio. A radioterapia ainda é um grande auxiliar no tratamento de câncer de mama? Muito. A gente indica para, né, temos os critérios de indicação, mas a radioterapia ela tem grande auxílio, tanto no controle locorregional da doença, impactando em diminuição de mortalidade, quanto no cenário metastático também. Então, assim, algumas metástases ósseas, a gente usa a radioterapia para controle de dor, ou a gente usa a radiocirurgia, às vezes lesões pequenas, únicas, né? Em pequeno número, a gente consegue usar a radiocirurgia para controlar esses focos. Uma paciente do SUS triplo negativo com estadiamento semelhante a uma paciente privada, o prognóstico é o mesmo? Infelizmente, não. Aí a gente entra também no cenário das drogas, né? Do avanço das drogas. No cenário do câncer triplo negativo, ele é hoje o câncer mais agressivo, né? Mais difícil para mais vocês, difícil, né? de tratar, né? Que tem um maior número de metástases. Então, é um desafio, tanto no privado quanto no público. Mas nós tivemos aí nos últimos anos o avanço da imunoterapia. Então, isso tem contribuído com a sobrevida maior para os pacientes, mas também, infelizmente, no SUS a gente ainda não tem a incorporação. Bem, durante muito tempo foi estimulado o autoexame da mama. Me parece que hoje, viu-se que baixa sensibilidade, ainda existe estímulo ao autoexame da mama? O que os trabalhos nos mostraram? Que o exame clínico da mama, ele não tem uma sensibilidade, ele não mudou a mortalidade pelo câncer de mama. Então, o que é esperado? Que eu diagnostique o câncer antes dele ser palpável. Sim. Então, a mamografia, para isso, né, é o exame de escolha. O autoexame, ele é importante para a paciente conhecer a sua mama. E caso algo se altere, ela consegue detectar. Mas não existe mais esse peso, né, que era dado no passado, a gente não dá mais esse peso, essa importância para o autoexame. Nós focamos nas campanhas de prevenção na realização da mamografia. Fator protetor como a amamentação continua? Sim, alguns fatores protetores. Hoje, atividade física, controle do peso, né, alimentação, elas estão muito consolidadas como fatores protetores. Então, uma dieta com bastante verdura, bastante fruta, sem alimentos industrializados, completamente sem não é possível, mas a redução dos ultraprocessados, a redução dos alimentos industrializados tem um impacto, sim, na proteção do câncer de mama. Tem uma coisa bastante polêmica, e isso fatalmente influi na saúde de muitas mulheres no mundo inteiro, que é a questão da reposição hormonal. Não é? A reposição hormonal traz energia, traz vitalidade, melhora a qualidade de vida da mulher. Não é? E eu sei o quanto deve ser frustro a mulher entrar na menopausa, ter uma menopausa sintomática, e alguém dizer, olha, você não pode fazer reposição hormonal. Houve mudança de parâmetro nisso ou ainda a história familiar única já é suficiente para não se fazer reposição hormonal?
Isso mudou muito, né? Nós tínhamos aí no passado um trabalho, que é o WHI, que é o trabalho randomizado, né? Clínico randomizado maior que nós temos em reposição hormonal. Mas nesse trabalho viu-se um aumento de risco. Porém, qual que é o problema desse trabalho? A idade das pacientes que foram recrutadas. Foram mulheres mais velhas, né? Depois dos 60 anos, e que hoje não teriam indicação de reposição hormonal. Existe uma idade em que vocês não fazem mais reposição hormonal? Isso. Essa idade limite, existe essa idade limite? Não tem um limite para o uso. Se a mulher usa reposição hormonal, não existe um limite, eu devo parar com tal idade. Isso não existe. Porém, existe uma idade máxima para o começo da reposição hormonal. Okay. Então, a gente não começa, a paciente entrou na menopausa por exemplo, ela entrou na menopausa ali por volta dos 50 anos, não fez reposição hormonal, e aos 60 ela quer usar. Essa paciente não tem indicação. Então, nós não começamos uma reposição hormonal aos 60 anos de idade. E nem assim, a gente usa um critério também, que é o tempo de menopausa. Então, depois que a paciente entrou na menopausa, a gente tem uma janela de oportunidade, que é em torno de 5 a 10 anos. Poliana, qual é a sua opinião na questão dos implantes? Né? A gente vê Sim. em demasia sendo usado uma quantidade imensa de mulher com implantes. Qual é a sua opinião sobre reposição hormonal através do implante? Isso, doutor Paulo, eu vou te responder com base, né, nos protocolos da FEBRASGO, da SBM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, as sociedades, elas condenam veementemente o uso de implantes hormonais. Esses implantes hormonais, eles não têm uma segurança, eles não têm estudos de segurança. Qual a absorção, qual a duração, qual a dose que eu devo usar. Então, esses implantes, eles não são recomendados de nenhum hormônio, nem os androgênios e nem os estrogênios, progesteronas. Né? O que hoje a gente faz é o seguinte, a reposição hormonal ela é uma grande aliada no tratamento dos sintomas climatéricos. E ela é muito importante para aquelas mulheres que têm muitos fogachos, que têm insônia, que são muito sintomáticas. Então, essas pacientes, elas têm várias opções para tratamento, que não passam pelos implantes. Sim. Então, hoje nós temos a reposição hormonal transdérmica, que é segura, porque eu diminuo a chance de trombose com o estrogênio transdérmico. Para os pacientes que têm útero, eu tenho que usar uma progesterona. Então, também temos no mercado progesteronas seguras que fazem essa proteção endometrial. A testosterona não tem recomendação de uso também. Não existe na mulher um exame laboratorial que eu fale que aquele nível está baixo ou alto de testosterona. Esses níveis não foram estudados para a população feminina. Então, nós não, nas sociedades, né, todo o conhecimento que a gente não tem respaldo nem segurança. A maioria é para fim estético. Né? Sim. A gente tem hoje um gravíssimo problema no Brasil, que é a quantidade de faculdades de medicina que abriram, muitas de qualidade duvidosa. Isso virou um problema, né? E aí, você com excesso de profissionais, né, aquele ócio improdutivo, né, que vai terminar correndo para coisas como essa. Por exemplo, não existe especialidade de hormonologia. A gente tem visto curso de pós-graduação. Não existe isso, gente. Não existe isso. Quem toma de conta da saúde da mulher é o ginecologista. Quem toma de conta da saúde endocrinológica é o endocrinologista. Pode haver uma conversa entre os dois que não tem nenhum problema, mas as coisas são muito centradas nessas questões. Né? A gente vive estimulando o uso do RQE pelo paciente e não é à toa, né? É para a segurança do próprio paciente. Nós não temos nenhuma dúvida dos papéis da residência médica e como é importante decisões éticas durante a residência, porque lá também se aprende a fazer a coisa correta. Não é? E a gente precisa ter cuidado com algumas pós-graduações. Eu fico muito preocupado com pós-graduação liberada pelo MEC. Tudo, parece que o MEC libera tudo. E cada vez se tem uma invenção maior. E eu tenho certeza que isso também virou uma preocupação, né, para vocês, porque muitas vezes a mulher esteja perguntando, né? E aí, vai rolar um implante aqui e tal? Já fiz, me dei bem... Essas coisas todas. Né? Isso vocês têm possivelmente visto muito. Nós vemos muito isso no consultório. Elas chegam, às vezes, querendo respaldo para usar. E nós não podemos dar esse respaldo, né? Nós não temos dados de segurança para testosterona, para os implantes. Isso não foi estudado. Nós não sabemos qual o impacto que isso vai ter no câncer de mama.
Infelizmente, para fins estéticos, essas mulheres acabam usando, ou às vezes porque elas estão desesperadas com sintomas climatéricos, então elas acabam vendo ali uma oportunidade de dormir, de voltar, né, a ter uma vida mais produtiva, elas acabam caindo nessas possibilidades, mas existem opções seguras. Existem opções eficazes e seguras e estudadas. Ok. Bem, eu vou invadir um pouquinho agora a área cirúrgica. Eu acho que se fazia muito mais mastectomia radical do que se faz hoje. Isso é uma verdade. Verdade. Isso é verdade. Se fazia muito mais. Hoje Sim. se faz menos, né? Sim. São cirurgias mais econômicas. Sim. Quadrantectomias. No passado, nós não tínhamos drogas tão potentes para o controle, né, do câncer. Então, a gente tinha muito só a ferramenta cirurgia. Então, entendia-se que o câncer, quanto mais radical fosse na cirurgia, melhor seria para a paciente. E isso não é verdade. Hoje a gente trata o câncer muito mais pela biologia do tumor do que propriamente pela agressividade da cirurgia. Então, nós conseguimos fazer quadrantectomias, que às vezes tem esse nome, mas na verdade a gente não tira 1/4 da mama, a gente tira setores menores. Sim. E às vezes a gente faz quimioterapia neoadjuvante para alguns tipos de tumor. Com a redução do tamanho do tumor, a gente consegue economizar na cirurgia, são cirurgias seguras. Nós temos trabalho de mais de 30 anos de acompanhamento de pacientes submetidas à cirurgia conservadora com radioterapia, e essas pacientes foram muito bem, não houve aumento de mortalidade comparado às pacientes submetidas à mastectomia. Então, hoje a mastectomia, ela é indicada em alguns casos, né, para aquela paciente com tumor avançado, para as pacientes que têm uma mutação genética de alta penetrância, mas hoje ela não é melhor do que a cirurgia conservadora, em muitos contextos. Algum exame de imagem influenciou bastante? Por exemplo, vocês usam PET scan para o estadiamento inicial do câncer de mama, ou para dar uma sensibilidade a mais naquilo que vocês estão encontrando? Essa é uma dúvida muito comum. O PET scan a gente usa para aqueles casos mais avançados ou para aqueles casos em que a tomografia ela deixou uma dúvida. Então, alguns achados que deixaram alguma dúvida, que não foram resolvidos com uma cintilografia ou com uma tomografia, aí sim a gente lança a mão do PET scan. E também para o controle, né? Aquela paciente metastática, a gente controla a resposta ao tratamento com o PET scan. Sim. Houve algum avanço de imagem, né? Por exemplo, na questão da invasão linfonodal cirúrgica? Sabe aquela história de o estadiamento clínico não bateu com o cirúrgico? Porque lá ao vivo você viu aquele linfonodo. Isso tem sido comum? É menos comum? Hoje é menos comum. Inclusive, na mama, nós temos cada vez mais descalonado a cirurgia. Ou seja, o estadiamento clínico bate mais com o cirúrgico. Isso. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, num câncer inicial, pacientes na menopausa, né, com tumor luminal, né, a gente pode até mesmo abrir mão de fazer o linfonodo sentinela. E a gente vai fazer um ultrassom bem feito. Se naquele ultrassom bem feito não enxergarmos nenhum linfonodo alterado, a gente pode, inclusive, não abordar essa axila. Claro que são casos, né? Tem os critérios para que a gente faça isso. Então, hoje o tratamento realmente mudou muito nesses últimos anos. Terapia neoadjuvante, teve avanço em cima disso? Sim, foi um cenário de muito avanço, principalmente nos tumores triplo negativos e HER2 positivos. Então, hoje, os tumores HER2 positivos acima de 2 centímetros ou com axila positiva, a gente começa o tratamento com a quimioterapia neoadjuvante. E os triplo negativos, bem pequenos também, às vezes tumores de 1 centímetro, triplo negativos, a gente começa o tratamento com quimioterapia. E essa resposta é boa e deixa a paciente com uma condição cirúrgica. Você traz a paciente com uma condição cirúrgica. O que esses trabalhos mostram? Que a gente tem uma oportunidade em vivo de ver a resposta do tumor a essas drogas. Então, se a paciente responde bem a essas drogas, às vezes o tumor ele pode ser eliminado com a quimioterapia, isso melhora o prognóstico. Então, se a paciente tem uma resposta patológica completa, isso melhora o desfecho. Essa era a minha próxima pergunta, não é? Hoje nós já temos tratamentos de câncer de mama sem cirurgia. Ainda não chegamos lá, estamos em estudo. Hoje a gente... Nem os carcinoma in situ? Tem alguns trabalhos, inclusive foram alguns trabalhos do ano passado apresentados na questão de
omitir cirurgia em carcinoma in situ, só que o desfecho, né, apresentado até mesmo no final do ano passado, eles foram desfechos onde a gente teve uma alta taxa de recidiva e de progressão para câncer invasor. Então, ainda não refinamos qual é aquela paciente com carcinoma in situ que eu posso omitir a cirurgia. Assim como na neoadjuvância, alguns tumores eles são eliminados com o tratamento neoadjuvante, mas existem estudos em andamento para a gente omitir a cirurgia nesses casos, mas ainda não temos dados. Então, hoje, essas pacientes, elas são operadas, mesmo que tenham uma resposta excelente à quimioterapia neoadjuvante, elas ainda têm indicação cirúrgica. Algumas pacientes, logicamente, vão precisar de cirurgia radical. Então, a Sim. mastectomia radical existe ainda. Sim. E tal. Como é que está hoje o tratamento quaternário dessa situação? Ou seja, a cirurgia plástica necessária para essa paciente hoje? Se começa no mesmo tempo, tem um casamento maior entre a mastologia e a cirurgia plástica, a mastologia passou a fazer a mamoplastia, em que ponto nós estamos? No Brasil, nós temos muitos mastologistas treinados, né? Nós conseguimos incorporar isso até na matriz de competência da residência médica. Então, muitas residências, elas oferecem o tratamento em oncoplastia, que é a associação de técnicas de cirurgia plástica no tratamento oncológico. Ou seja, durante a própria cirurgia, você já vai preparar a paciente para que ela faça a mamoplastia posterior. Na própria cirurgia, nós fazemos a reconstrução. Então, às vezes, nós fazemos no mesmo tempo. No mesmo tempo? No mesmo tempo. Então, por exemplo, se é uma cirurgia conservadora, nós podemos retirar o tumor. Os trabalhos mostram que até nós temos margens mais amplas com a cirurgia oncoplástica e conseguimos remodelar a mama, por exemplo, numa mamoplastia. E isso é feito no mesmo tempo. Ou, às vezes, nós podemos, por exemplo, fazer uma adenomastectomia e, no mesmo momento, inserir uma prótese. O SUS faz essa cobertura? Faz sim. Inclusive, é lei, né, direito da paciente, sim. Fazer a reconstrução e a simetrização. Então, a outra mama, ela também é considerada como tratamento, né, nesse... Essa questão plástica vamos supor que a mulher tem uma mama grande, uma mama relativamente disforme, ela tem um câncer de mama, ela pode operar aquela mama e fazer a cirurgia plástica das duas mamas naquele mesmo momento. Exatamente. Faz-se a cirurgia reconstrutora do lado do câncer e a simetrização da mama contralateral. Isso hoje a gente tem avançado muito. 50% dos mastologistas hoje no Brasil fazem reconstrução mamária. Boa notícia. Sim. Boa notícia, não é? Porque está no mesmo campo cirúrgico sem mudar o profissional. Sim. Não é? Isso termina sendo uma vantagem. Sim, o cirurgião plástico também pode fazer, né? O cirurgião plástico, ele pode entrar como mastologista, isso não é nenhum problema. Alguns mastologistas não reconstroem, e então a cirurgia plástica tem um papel nisso. A cirurgia de reconstrução é uma cirurgia bem forte, não é? Sim. É retalho, ela não é? É. É uma cirurgia bem complicada, uma cirurgia demorada. Sim, né? sim. É uma reconstrução, Sim. realmente. Isso tem um impacto psicológico muito grande, não é? Porque a mama tem uma importância, né, demasiada para a mulher. Sim. Né? Você está extraindo uma coisa que pertence muito a ela. Não é? E devolver essa qualidade de vida, não é? Isso é muito importante, isso é tão importante como qualquer outra coisa. Sim, isso faz parte do tratamento. Isso faz parte do tratamento, perfeito. Eu falo que a mama é um órgão multifuncional, né? Um órgão ligado à feminilidade, Sim. É um órgão sexual, Sim. né? É um órgão também ligado à maternidade, né? Que nos categoriza enquanto animais mamíferos, né? Sim. Então, a perda da mama para uma mulher tem um impacto psicológico enorme. Então, não são todas as pacientes, infelizmente, que vão ter condições de reconstruir, porque isso está muito ligado ao que a paciente tem de comorbidade. Então, se ela tem um risco cirúrgico elevado, se ela tem um câncer muito avançado, que eu vou ter que tirar muita pele, talvez a gente não reconstrói no mesmo momento do tratamento, mas a reconstrução ela é parte do tratamento. Ela faz parte, ela devolve ali um pouco da autoestima para a mulher que passa por um tratamento tão doloroso. Muito bom, muito bom. Doutora Poliana, se a senhora amanhã fosse ministra da Saúde,
o que é que a senhora incorporaria na Conitec para diminuir essa diferença entre o público e o privado? Eu acho que o básico, primeiro, melhorar o rastreamento, melhorar o acesso. O número de mamografias hoje sugeridas, porque deve ter um protocolo para isso, não é suficiente? Você acha que ele está dentro de uma insuficiência? Nós temos, como o Brasil é um país continental, nós temos vários cenários. As realidades são diferentes. As realidades são diferentes. Então, a realidade nossa, né, aqui do DF, a nossa cobertura mamográfica, nós temos mamógrafos suficientes, mas nós não temos o profissional lá na ponta para pedir essa mamografia. Então, esse acesso, ele precisa ser facilitado. Então, deixa eu entender. Existe um possível despreparo da atenção primária? Nós temos uma deficiência muito grande na saúde primária. Então, o número de mamógrafos é suficiente, mas esse profissional, ele, né, não tem profissional suficiente para atender todas essas pacientes, para rastrear um programa de rastreamento efetivo, onde a paciente talvez não pudesse passar no médico para fazer esse pedido, talvez que ela fosse convocada para fazer uma mamografia, talvez seria uma forma também eficaz de rastrear. Isso num primeiro momento, né, se eu fosse ministra da Saúde. Em um segundo momento, eu brigaria por essas drogas, esses avanços na oncologia, né, com essas drogas potentes que a gente tem disponível no privado, mas no setor público ainda não. Infelizmente, né? Acho que todo mundo tem direito a usar o melhor que a tecnologia oferecer, né? Para salvar a vida, né? Isso Sim, salva a vida, salva né? Isso vidas. dá qualidade de vida. Isso impacta famílias, doutor Paulo. Sim. A mulher, às vezes, ela é a provedora. Então, Sim. Quando a mulher está doente, existe toda uma cadeia impactada. É a família, são os filhos, o trabalho. E isso impacta muito enquanto sociedade. Então, é uma questão de... né, a gente tem que olhar para essa questão, porque é o câncer que mais mata mulheres. E nossas mulheres estão morrendo, muitas vezes, desnecessariamente. Poderiam ter sido diagnosticadas precocemente, poderiam ter sido tratadas, né, com drogas melhores e, infelizmente, a gente ainda não tem essa realidade. Bem, nós temos a esperança que os avanços continuarão, não é? De qualquer modo, os avanços vão chegando, às vezes, na velocidade que a gente não desejaria, né? Que fosse muito mais rápido. Tudo que for bom para a saúde, né, deve ser incentivado, deve ser buscado, não é? E hoje aqui nós fizemos um passeio por genética, por tratamento, por novas terapias, por diagnóstico, né? Vasculhamos o câncer de mama. E eu gostaria, doutora Poliana, quais são as suas considerações finais e possíveis alertas que você pode fazer às mulheres na tentativa da gente diminuir essa grande incidência? Se você hoje no Brasil tem mais de 40 anos ou mais, faça sua mamografia anualmente. E como prevenção primária, faça atividade física, alimente-se bem, controle o seu peso. Isso vai te garantir um futuro melhor. Muito obrigado, doutora Poliana. Agradeço demais. Acho que foi assim extremamente rico esse nosso debate. A gente, infelizmente, fica aqui pelo tempo, com muita pena, porque é uma conversa extremamente interessante, importante, né, e de alto impacto, né, porque é o câncer que mais atinge as mulheres, infelizmente, o que mais mata. A gente fica por aqui e aproveitem.